Neste exato momento, enquanto você respira, enquanto seu coração bate no peito, enquanto amanhã do dia 16 de novembro amanhece sobre sua casa, algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual que você não pode ver com seus olhos naturais, mas que seu espírito sente com uma intensidade que faz seu peito apertar. Existe uma batalha sendo travada nos céus neste instante. E não é uma batalha qualquer, não é um combate comum, é uma guerra direta pela proteção da sua família, pelos seus filhos, pelo seu lar. E Deus já designou o general desta batalha, o príncipe dos exércitos celestiais, São Miguel Arcanjo, está de pé diante do trono do Altíssimo, recebendo ordens específicas sobre você, sobre sua casa, sobre cada membro da sua família. E eu preciso que você pare tudo agora mesmo, porque o que vou revelar não é apenas uma mensagem bonita para você ler e esquecer. É uma revelação que o Espírito Santo me deu nas últimas horas de oração. E quando você entender o que está acontecendo no mundo invisível neste momento, sua fé vai se incendiar de uma forma que você nunca experimentou antes. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para a sua vida. Deixe seu like neste vídeo, porque isso faz esta mensagem alcançar mais famílias que precisam de proteção divina. Comente um amém se você crê que São Miguel Arcanjo está defendendo sua casa neste momento, e compartilhe com quem você ama, porque talvez essa seja a palavra que vai salvar uma família da destruição. Você sente esse peso no ar? Essa sensação de que algo maior está acontecendo? Não ignore isso, porque é o Espírito de Deus confirmando que esta palavra não chegou até você por acaso. Chegou porque há um propósito divino sendo cumprido agora, neste segundo, nesta manhã, que Deus separou especialmente para falar com você. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar algo que vai fazer você entender a dimensão do que está acontecendo agora. Nas últimas semanas, o Senhor tem me acordado de madrugada com uma inquietação profunda no espírito. Eu tenho sentido o peso da intercessão por famílias que estão sendo atacadas de forma sistemática. E quando digo atacadas, não estou falando de problemas comuns. Estou falando de estratégias deliberadas do inferno para destruir lares, separar pais e filhos, criar divisões onde antes havia união, plantar doenças onde havia saúde, semear pobreza onde havia provisão. E sabe por quê? O inimigo está intensificando esses ataques contra famílias cristãs, porque ele sabe que estamos entrando em um tempo profético, um tempo de colheita, um tempo onde Deus vai usar famílias inteiras como instrumentos de salvação e transformação. E o diabo não quer que isso aconteça. Então ele está desesperado, tentando destruir seu lar antes que você entre na sua temporada de vitória. Mas aqui está o que o inimigo não esperava. Aqui está o que ele não consegue impedir. Deus já estabeleceu uma proteção sobrenatural sobre sua família. E essa proteção tem nome, tem autoridade, tem poder para fazer o inferno inteiro tremer. Essa proteção se chama São Miguel Arcanjo, e ele não está dormindo, não está distraído, não está ocupado demais para cuidar de você. Neste exato momento, ele está em posição de combate, defendendo sua casa. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora. Talvez você tenha acordado hoje com aquela sensação de opressão, como se houvesse uma nuvem pesada sobre sua cabeça, como se seus problemas tivessem crescido durante a noite, como se o inimigo estivesse sussurrando mentiras no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que sua família está condenada, que seus filhos vão se perder, que seu casamento vai acabar, que suas finanças nunca vão melhorar. E eu vim aqui hoje, na autoridade do nome de Jesus, para quebrar essas mentiras agora mesmo, porque você precisa saber que quando o inimigo intensifica o ataque, é porque ele viu algo no seu futuro que o apavorou.
Ele viu a bênção que está prestes a cair sobre sua casa. Ele viu o milagre que está a caminho. Ele viu a restauração que Deus já decretou. E por isso, ele está tentando te fazer desistir antes que você veja a vitória. Mas filho, filha do Deus Altíssimo, eu tenho uma notícia que vai mudar tudo para você hoje. O ataque acabou. A defesa chegou. São Miguel Arcanjo está aqui. E quando ele entra em ação, o inferno inteiro se dobra. Os demônios fogem. As portas do impossível se abrem. E a família que estava sendo atacada começa a experimentar uma proteção tão poderosa que até os incrédulos vão perguntar o que aconteceu com vocês. A Bíblia nos revela em Daniel, capítulo 10, versículo 13, algo que vai explodir sua compreensão sobre o mundo espiritual. Diz assim a palavra: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Você entendeu o que está escrito aqui? Existe uma hierarquia no reino das trevas. Existem príncipes demoníacos que governam territórios, nações, famílias. E esses príncipes malignos trabalham dia e noite para impedir que as bênçãos de Deus cheguem até você. Eles criam bloqueios espirituais, levantam muralhas invisíveis, mobilizam legiões de demônios para atacar sua paz, sua saúde, seus relacionamentos, seus filhos. Mas quando a situação fica crítica demais, quando o ataque é tão intenso que parece que você não vai aguentar, Deus envia reforços celestiais. E o reforço que Ele envia não é um anjo qualquer, não é um mensageiro comum. Ele envia Miguel, o arcanjo guerreiro, o comandante dos exércitos do céu, aquele que tem autoridade para confrontar os poderes das trevas cara a cara e decretar vitória sobre sua família. Inspire fundo agora, porque o que vou falar vai fazer seu espírito saltar. Miguel não foi enviado apenas para Daniel, ele foi enviado para você também. E ele está aqui hoje, nesta manhã de 16 de novembro, com ordens diretas do trono de Deus para defender sua família contra todo o ataque do inferno. Você consegue imaginar a cena no mundo espiritual neste momento? Consegue visualizar com os olhos da fé o que está acontecendo sobre sua casa agora? Deixa eu pintar esse quadro para você com as cores da revelação. Há um cerco angelical ao redor do seu lar. Há guerreiros de luz, posicionados em cada porta, em cada janela, sobre cada membro da sua família. E no centro desse exército celestial está Miguel, resplandecente em glória, com a espada flamejante. Na mão, com os olhos fixos em cada demônio que ousa se aproximar da sua casa. E ele não está ali como decoração, não está ali apenas observando, ele está em ação constante. Ele está bloqueando flechas inimigas, quebrando feitiços, anulando maldições, dissipando trevas, trazendo luz onde o inimigo plantou escuridão, trazendo saúde onde o inimigo plantou doença, trazendo paz onde o inimigo plantou confusão. E tudo isso está acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras, enquanto seu coração começa a se aquecer com essa verdade, enquanto a fé começa a brotar dentro de você como uma fonte de água viva que não pode ser contida. Não é incrível como Deus age? Não é maravilhoso como Ele nunca nos deixa sozinhos? Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você acha que está abandonado, Deus tem um exército inteiro trabalhando a seu favor nos bastidores da eternidade. Mas espere, tem algo que você precisa saber sobre São Miguel Arcanjo que vai mudar completamente. Sua forma de orar, sua forma de guerrear, sua forma de proteger sua família. Porque Miguel não age sozinho, ele não trabalha independente da sua fé, ele precisa da sua cooperação espiritual. Ele precisa que você abra sua boca e declare vitória. Ele precisa que você levante suas mãos e ore com autoridade. Ele precisa que você deixe de ser passivo na guerra espiritual e se torne um guerreiro ativo ao lado dele. A Bíblia diz em Judas, versículo 9, que quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés,
Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Você viu a estratégia de Miguel? Ele não lutou com suas próprias forças, ele não confiou apenas em seu poder angelical, ele invocou a autoridade do nome, ele disse: "O Senhor te repreenda." E quando ele fez isso, todo o poder do céu desceu sobre aquela situação, e o diabo teve que recuar humilhado e derrotado. Isso significa que você também tem acesso a essa mesma autoridade. Você também pode dizer: "O Senhor repreenda toda a força das trevas que está atacando minha família." E quando você diz isso com fé, quando você declara isso com convicção, o próprio Miguel entra em ação, executando aquela palavra que saiu da sua boca, porque sua boca, conectada com a fé do seu coração, conectada com o poder de Deus, se torna uma arma espiritual devastadora contra o reino das trevas. O que vou revelar agora vai chocar você, porque tem cristãos orando há anos e não vendo resultados. Tem pais e mães chorando pelos filhos sem ver mudança. Tem casais lutando pelo casamento sem ver restauração. Tem famílias enfrentando crises financeiras intermináveis. E sabe por quê? Não é porque Deus não quer ajudar. Não é porque Miguel não está disponível. É porque muitos cristãos não entendem como ativar a proteção angelical sobre suas vidas. Eles oram tímidos, oram duvidosos, oram sem autoridade, oram como mendigos pedindo favor, em vez de orar como filhos decretando herança. E isso precisa mudar hoje, agora, neste momento. Quando Jesus disse em Mateus 18, versículo 18, "Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Ele estava te dando uma chave de autoridade espiritual que a maioria dos cristãos nunca usou. Ele estava dizendo que você tem poder legal no tribunal do céu para amarrar o que é maligno e desatar o que é divino. E quando você ora dessa forma, quando você decreta com fé inabalável, quando você profetiza sobre sua família com a palavra de Deus na boca, você está liberando São Miguel e todo o exército angelical para agir de forma explosiva a seu favor. Pare um instante, sente o que está acontecendo no seu peito agora. Esse calor, essa certeza, essa convicção crescente de que algo está mudando enquanto você absorve esta revelação. Meu irmão, minha irmã, seus filhos estão sob ataque espiritual e você talvez nem tenha percebido a dimensão disso. O inimigo está usando as escolas para plantar ideologias destruidoras nas mentes deles, está usando a internet para expor seus filhos a conteúdos que corrompem a inocência, está usando amizades tóxicas para afastá-los dos caminhos de Deus, está usando a cultura moderna para fazer seus filhos se envergonharem da fé cristã. E enquanto isso acontece, muitos pais estão dormindo espiritualmente. Muitos estão ocupados demais com trabalho, com dinheiro, com preocupações terrenas e esquecem que a maior batalha que precisam vencer não é financeira, não é profissional, é espiritual. É pela alma dos seus filhos, pelo destino eterno deles, pela proteção da mente e do coração deles. Mas hoje, nesta manhã sagrada de 16 de novembro, Deus está fazendo um chamado urgente para você como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, como tia. Ele está dizendo: acorde para a guerra espiritual. Levante-se em oração pelos seus filhos. Invoque a proteção de São Miguel sobre a vida deles. Porque quando você faz isso, quando você coloca seus filhos debaixo da cobertura angelical, algo sobrenatural acontece na vida deles, mesmo que eles estejam longe de você. Mesmo que eles tenham se desviado, mesmo que eles estejam vivendo em pecado,
A proteção divina começa a trabalhar, criando situações que vão fazê-los voltar para Deus, criando constrangimentos santos que vão incomodá-los no pecado, criando encontros divinos que vão confrontá-los com a verdade, até que eles não aguentem mais resistir e se rendam completamente ao Senhor. Você já parou para pensar por que sua família está enfrentando tantas crises ao mesmo tempo? Por que quando você resolve um problema, outro aparece imediatamente? Por que parece que existe uma maldição operando impedindo que vocês prosperem? Deixa eu te falar algo que vai abrir seus olhos. Não é coincidência, não é azar, não é apenas a vida sendo difícil, é ataque espiritual coordenado, é estratégia demoníaca deliberada, é o inferno tentando destruir seu lar antes que Deus use sua família para coisas poderosas no reino. O inimigo sabe que Deus tem planos gloriosos para sua casa. Ele viu no mundo espiritual o que Deus vai fazer com você e os seus. Ele viu a unção que vai repousar sobre sua família. Ele viu o ministério que vai nascer do seu lar. Ele viu a influência que vocês vão ter na comunidade, na cidade, na nação. E por isso, ele está desesperado, tentando abortar esse propósito divino antes que ele se manifeste. Mas aqui está a boa notícia que vai fazer você pular de alegria. O inimigo está atrasado. Ele já perdeu. A vitória já foi decretada nos céus. São Miguel já recebeu as ordens de proteção. E tudo que você precisa fazer agora é alinhar sua fé com o que Deus já estabeleceu. É decretar com sua boca o que Deus já determinou no seu espírito. É orar com autoridade, sabendo que não está pedindo favor, está reivindicando herança, está cobrando promessas, está declarando direitos legais que Jesus conquistou para você na cruz. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você, que preciso compartilhar agora, mesmo sem te conhecer pessoalmente, mesmo sem saber seu nome, mesmo sem conhecer sua história. O Espírito está me mostrando que você é uma pessoa de oração. Você já dobrou seus joelhos tantas vezes. Você já molhou o travesseiro com lágrimas tantas noites. Você já clamou pelos seus filhos até sua voz ficar rouca. Você já jejuou pedindo a Deus para salvar seu casamento, para restaurar suas finanças, para curar sua família. E às vezes você se pergunta se Deus está ouvindo, se suas orações estão chegando ao céu, se há alguma esperança para a sua situação. Filho, filha do Deus Altíssimo, eu vim aqui hoje como mensageiro de Deus para te dizer que cada uma das suas orações foi ouvida, cada lágrima sua foi guardada, cada clamor seu foi registrado nos céus, nenhuma palavra sua caiu no vazio. E agora chegou o tempo de você ver a resposta. Chegou a hora da colheita espiritual. Chegou o momento onde toda semente de oração que você plantou vai brotar de uma vez só e você vai ver uma explosão de milagres que vai te deixar de joelhos em adoração. Deus nunca ignorou você. Ele estava preparando a bênção, estava amadurecendo o milagre, estava coordenando todos os elementos espirituais necessários para que quando a resposta chegasse, ela fosse tão grande, tão impactante, tão sobrenatural, que ninguém pudesse duvidar que foi Deus quem fez. Acalme seu coração, respire devagar, porque agora nós vamos fazer algo poderoso juntos. Nós vamos nos unir em oração. Neste momento, sua fé somada à minha fé, sua intercessão somada à minha intercessão, e quando dois se unem em acordo aqui na terra, Jesus disse que o Pai concede. Então ore comigo agora. Se você estiver sozinho, ore em voz alta. Se você estiver com outras pessoas, ore no seu coração, mas com a mesma intensidade, porque esta não é uma oração comum, é uma oração de guerra. É uma oração que vai abrir portas no mundo espiritual. É uma oração que vai mobilizar os anjos de Deus a seu favor. Junte-se a mim. Nesta oração poderosa agora mesmo,
Senhor Jesus, eu venho na Tua presença nesta manhã, reconhecendo que Tu és o Senhor da minha vida e da minha família. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra minha casa prosperará. Eu invoco agora o nome santo de Jesus sobre cada membro da minha família, sobre meus filhos, sobre meu cônjuge, sobre meus pais, sobre todos que habitam debaixo do meu teto. Eu peço que envie São Miguel Arcanjo com todo o exército celestial para nos proteger de todo ataque do inimigo. Quebre agora toda maldição que foi lançada contra nós. Anule toda palavra negativa que foi profetizada sobre nossa vida. Cancele todo o decreto demoníaco que foi estabelecido contra a nossa família. Eu recebo proteção divina agora. Recebo cobertura angelical agora. Recebo paz que excede todo entendimento agora. Eu declaro que minha casa é território sagrado, que meus filhos são propriedade do Senhor, que nenhum mal nos alcançará, porque estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Libera teus anjos ao redor da nossa casa. Guarde nossas entradas e saídas. Proteja nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas decisões. Guie nossos passos para longe do mal e perto da tua vontade perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Algo mudou no mundo espiritual agora. Você sentiu? Sentiu essa paz que começou a invadir seu peito? Sentiu esse peso que saiu dos seus ombros? É o Espírito Santo confirmando que sua oração foi ouvida e que a resposta já está a caminho. Não duvide. Disso, não permita que o inimigo roube sua fé nos próximos dias, porque ele vai tentar fazer você acreditar que nada mudou, que tudo continua igual, mas isso é mentira. No mundo espiritual, já aconteceu uma reviravolta, já foi estabelecida uma nova ordem, já foi decretada uma nova realidade. E em breve você vai ver no mundo natural a manifestação do que acabou de acontecer no mundo invisível. Seus filhos vão começar a mudar, seu casamento vai começar a melhorar, suas finanças vão começar a prosperar, sua saúde vai começar a se restaurar, porque quando São Miguel entra em ação, a transformação é inevitável, é irreversível, é sobrenatural. Tem uma história bíblica em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que eu preciso te contar agora, porque ela vai aumentar ainda mais sua fé no poder protetor de Miguel sobre sua família. Diz assim a palavra: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Você percebeu o que aconteceu aqui? Miguel não apenas derrotou alguns demônios comuns, ele enfrentou o próprio Satanás, o príncipe das trevas, o acusador dos irmãos, o enganador das nações, e não apenas enfrentou, mas expulsou ele e todo o seu exército do céu, jogou ele na terra, tirou dele a posição de glória que ele tinha. E quando Miguel fez isso, ele estava nos mostrando que não existe poder demoníaco forte demais para ele. Não existe ataque espiritual impossível de ser revertido. Não existe situação tão complicada que ele não possa resolver. Se Miguel derrotou o próprio Satanás, você acha mesmo que ele vai ter dificuldade com os demônios que estão atacando sua família? Se Miguel expulsou o diabo do céu, você acha mesmo que ele não consegue expulsar as trevas da sua casa? Claro, o que consegue. E não apenas consegue, mas já está fazendo isso agora, neste momento, enquanto você se enche de fé com esta palavra. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história no que estou falando. Você está se identificando com cada palavra porque o Espírito Santo está usando esta mensagem para falar diretamente com você. E isso não é coincidência, isso é Deus orquestrando um encontro divino entre Ele e você através desta palavra. Você pode até tentar ignorar, pode até tentar
Seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, mas a semente da fé que foi plantada no seu coração hoje vai germinar, vai crescer, vai produzir fruto. Porque quando Deus fala com alguém, nada mais é como era antes. Quando Deus toca uma vida, a transformação é inevitável. Quando Deus marca um encontro com você, nada pode impedir que o propósito dele se cumpra. Este é seu momento kairos. Este é seu tempo de visitação divina. Este é o dia que o Senhor separou para mudar o curso da história da sua família. E você precisa responder com fé, precisa responder com ação, precisa responder com entrega total. Deixa eu te contar algo pessoal que aconteceu comigo e que vai tocar seu coração profundamente, porque às vezes um testemunho real vale mais que 1000 sermões bonitos. Há alguns anos atrás, eu estava passando por uma das fases mais difíceis da minha vida. Minha família estava sendo atacada de todas as formas possíveis. Problemas financeiros drenavam nossa paz. Problemas de saúde nos deixavam exaustos. Problemas de relacionamento criavam divisões dolorosas e eu cheguei num ponto onde eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha orado tudo o que eu sabia orar, já tinha jejuado até não conseguir mais, já tinha clamado até minha voz desaparecer e parecia que os céus estavam fechados, que Deus não estava ouvindo, que eu ia perder tudo que era importante para mim. Foi nesse momento de desespero total que Deus me deu uma revelação sobre São Miguel Arcanjo que mudou tudo. Numa madrugada, eu acordei com uma presença tão forte no meu quarto que eu não conseguia me mover e eu ouvi no meu espírito uma voz clara dizendo: "Invoque Miguel, o guerreiro que eu designei para proteger minha igreja." E quando eu fiz isso, quando eu comecei a orar especificamente pedindo a Deus que enviasse São Miguel para defender minha família, foi como se uma represa espiritual se rompesse. Em poucos dias começaram a acontecer mudanças inexplicáveis. Portas que estavam fechadas se abriram do nada. Problemas que pareciam impossíveis de resolver, se resolveram sozinhos. Pessoas que eram inimigas se tornaram aliadas. Dinheiro que não estava previsto chegou de lugares inesperados. Saúde que estava se deteriorando começou a se restaurar. E a paz voltou ao meu lar de uma forma tão poderosa que até quem não acreditava em Deus percebeu que algo sobrenatural tinha acontecido. E foi por causa dessa experiência real que eu posso falar com você hoje com autoridade. Não é teoria teológica, não é especulação religiosa, é vivência verdadeira, é testemunho autêntico de alguém que viu o poder protetor de Miguel transformar uma situação impossível em milagre inegável. O que vou falar agora é a chave para tudo e vai revolucionar sua guerra espiritual. Existe uma diferença enorme entre saber sobre São Miguel Arcanjo e ativar a proteção dele sobre sua vida. Muitos cristãos conhecem a história dele, sabem que ele é poderoso, admiram ele de longe, mas nunca experimentaram o poder protetor dele, porque nunca entenderam como invocar essa proteção de forma correta. A Bíblia nos ensina em Salmo 91, versículo 11, que porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E essa promessa não é só poesia bonita, é garantia legal no tribunal do céu de que quando você é filho de Deus, quando você vive debaixo da cobertura do Altíssimo, quando você habita no esconderijo do Senhor, Ele comanda seus anjos para te protegerem. E Miguel, sendo o comandante desses exércitos angelicais, está incluído nessa ordem divina. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Você precisa se colocar conscientemente debaixo dessa cobertura, através da oração específica, através da declaração de fé, através do reconhecimento da autoridade angelical que Deus estabeleceu para sua proteção, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Ele não força proteção em quem não quer,
Mas quando você abre sua boca e diz: Senhor, eu me coloco debaixo da tua proteção, eu invoco o nome de Jesus sobre minha família, eu peço que envie teus anjos, especialmente Miguel, para nos guardar. Você está ativando um protocolo espiritual que libera todo o céu para agir a seu favor. Talvez você esteja se perguntando por que eu estou falando tanto sobre São Miguel especificamente? Por que não apenas falar sobre anjos em geral ou sobre a proteção de Deus de forma genérica? E a resposta é simples, mas profunda. Porque a Bíblia nos mostra que existe uma hierarquia angelical. Existem diferentes níveis de autoridade no reino celestial. Existem anjos mensageiros que trazem revelações. Existem anjos adoradores que ministram diante do trono. Existem anjos guardiões que protegem indivíduos. Mas existem também os arcanjos, que são os comandantes das hostes celestiais. E entre esses arcanjos, Miguel tem uma função específica que está diretamente relacionada com a proteção do povo de Deus e a guerra contra as forças satânicas. Então, quando você invoca especificamente Miguel, você não está diminuindo os outros anjos, você está reconhecendo a especialização divina que Deus estabeleceu. É como se você tivesse um problema de saúde e procurasse um especialista naquela área específica, em vez de um clínico geral. Você não está desprezando os outros médicos, mas reconhecendo que existe alguém mais qualificado para aquela situação particular. E na guerra espiritual, pela sua família, Miguel é o especialista que Deus designou. Agora deixa eu te revelar algo que vai fazer você entender por que hoje, especificamente 16 de novembro, é um dia tão estratégico para você receber esta mensagem e ativar a proteção de Miguel sobre sua casa. Não é por acaso que você está lendo isso hoje. Não é coincidência que esta palavra chegou até você nesta data específica. Porque no calendário espiritual existem dias que são portais proféticos, existem datas que Deus usa como pontos de virada, como marcos divisores de águas entre o antes e o depois, e hoje é um desses dias para você. O número 16 na numerologia bíblica representa a destruição das formas antigas e construção de novas estruturas. Representa a libertação de velhos padrões e entrada em novas dimensões. E quando você soma 1 + 6, dá 7, que é o número da perfeição divina, da completude, do descanso de Deus. Então hoje é o dia perfeito para Deus destruir toda a estrutura maligna que foi construída contra sua família e estabelecer uma nova ordem espiritual sobre sua casa. Hoje é o dia perfeito para você sair da escravidão e entrar na terra prometida. Hoje é o dia perfeito para você encerrar os ciclos de derrota e iniciar os ciclos de vitória. Você está sentindo o peso profético deste momento? Está percebendo que não foi acidente você ter chegado até aqui? O Espírito Santo orquestrou tudo para que hoje fosse o dia da sua libertação familiar. Mas olha o que eu preciso te alertar agora, com amor, mas com firmeza, porque não adianta você receber toda essa revelação. Não adianta você se emocionar com essa mensagem. Não adianta você sentir a presença de Deus enquanto lê, se você não transformar isso em ação, se você não sair da passividade espiritual e se tornar um guerreiro ativo, porque o inimigo não vai parar de atacar sua família só porque você leu um texto bonito. Ele não vai desistir dos seus filhos só porque você se emocionou com uma palavra profética. Ele vai continuar investindo contra você até que você levante e diga basta. Até que você pare de ser vítima e se torne vencedor. Até que você deixe de ser alguém que apenas sofre os ataques e se torne alguém que revida com autoridade. E essa autoridade você já tem. Ela foi conquistada por Jesus na cruz, foi confirmada na ressurreição, foi selada quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e agora está disponível para você usar. Está esperando você sacar essa arma espiritual que foi colocada nas suas mãos. Está aguardando você abrir sua boca e decretar vitória sobre sua casa.
Romanos 8, versículo 37, diz que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não diz que vamos ser, não diz que talvez sejamos, diz que já somos, agora neste momento, mais que vencedores, o que significa que a vitória já é sua. Você só precisa tomar posse dela, precisa declarar ela, precisa viver ela. Espera, tem algo ainda mais profundo que eu preciso te mostrar sobre a proteção angelical que vai deixar você sem chão. Porque quando a Bíblia fala que Deus envia seus anjos para nos proteger, não está falando de uma proteção limitada apenas ao físico. Não está falando só de evitar acidentes ou livrar de perigos materiais. Está falando de uma proteção integral que abrange toda a sua existência, que cobre sua mente contra pensamentos destruidores, que guarda suas emoções contra traumas e feridas, que blinda seu espírito contra opressões demoníacas, que protege seus relacionamentos contra divisões e conflitos, que resguarda suas finanças contra perdas e roubos, que defende seus sonhos contra abortos espirituais, que preserva seu propósito contra desvios e distrações. Quando Miguel é ativado sobre sua família através da oração com fé, não é apenas uma cobertura externa que se forma, é uma transformação interna que acontece. É uma atmosfera espiritual que muda, é uma realidade sobrenatural que se estabelece. E de repente você começa a perceber que as tentações que antes te dominavam agora não têm mais poder sobre você, que os medos que antes te paralisavam agora não conseguem mais te afetar, que os vícios que antes te escravizavam agora perdem a força, que os relacionamentos que antes eram tóxicos agora ou se curam, ou você tem sabedoria para se afastar, que as decisões que antes eram confusas agora ficam claras porque há uma direção divina guiando seus passos. Você não pode sair desta mensagem sem entender uma verdade fundamental que vai determinar se você vai viver em vitória ou em derrota nos próximos tempos. A guerra espiritual não é opcional para quem quer seguir Jesus de verdade. Não é um ministério específico para alguns crentes especializados, não é uma atividade extra para quem tem tempo sobrando. É um chamado universal para todo filho de Deus, porque quer você queira ou não, quer você aceite ou não, quer você participe ou não, você está numa guerra, o inimigo já te declarou como alvo, ele já traçou estratégias contra você, ele já mobilizou demônios para te destruir. Então, você só tem duas opções: ou você aprende a lutar e vence, ou você fica passivo e é derrotado. Não existe meio termo, não existe neutralidade, não existe possibilidade de você ficar em cima do muro. E quando eu falo de guerra espiritual, não estou falando de gritaria sem sentido, não estou falando de manifestações emocionais descontroladas, não estou falando de shows religiosos vazios. Estou falando de uma postura espiritual consciente, onde você reconhece que existe um inimigo real tentando te destruir e você decide usar as armas espirituais que Deus te deu para derrotar esse inimigo. E essas armas incluem a oração fervorosa, o jejum consagrado, a declaração da palavra, a adoração intensa, e a invocação da proteção angelical sobre sua vida e sua família. Silencia o coração agora, tira um momento só seu e pergunta para o Espírito Santo o que ele está querendo te falar através desta mensagem. Porque eu sei que tem muita informação aqui, sei que tem muita revelação, sei que tem muita verdade sendo derramada. Mas no meio de tudo isso, tem uma palavra específica que Deus quer que você pegue. Tem uma orientação particular que Ele quer te dar. Tem uma direção exata que Ele quer te mostrar. E você só vai perceber qual é se você parar de ler no automático e começar a ouvir no Espírito. Se você deixar de apenas processar informação e começar a receber revelação. Se você sair do mental e entrar no espiritual,
porque a diferença entre conhecimento e revelação é enorme. Conhecimento você adquire com a mente, mas revelação você recebe no espírito. Conhecimento informa, mas revelação transforma. Conhecimento te faz saber sobre Deus, mas revelação te faz conhecer Deus. Então, para agora, respira fundo, acalma teu coração e deixa o Espírito Santo te mostrar o que Ele quer que você faça com tudo isso que você está recebendo hoje. Agora, eu vou te contar algo que aconteceu há poucas semanas e que me deixou de joelhos em adoração pela fidelidade de Deus. Eu estava ministrando numa igreja sobre esse mesmo tema de proteção angelical, sobre a importância de invocar São Miguel sobre as famílias. E no final do culto, uma mulher se aproximou de mim com o rosto lavado em lágrimas e me contou o seguinte: ela tinha um filho de 17 anos que estava completamente desviado, envolvido com drogas, com más companhias, fugindo de casa constantemente, já tinha até tido problemas com a polícia. E ela, como mãe, estava desesperada, sem saber mais o que fazer. Já tinha tentado tudo, já tinha orado de todas as formas que conhecia, mas nada parecia funcionar. Até que numa madrugada, ela acordou com uma inquietação tão forte que não conseguiu mais dormir. Ajoelhou do lado da cama e começou a orar especificamente pedindo a Deus que enviasse São Miguel para proteger o filho dela. E ela fez uma oração tão específica dizendo: Senhor, eu peço que Miguel impeça meu filho de sair de casa hoje, que bloqueie os planos do inimigo para a vida dele, que corte toda a conexão dele com as drogas e com as más influências. E sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, quando o filho dela tentou sair de casa para encontrar os amigos dele, como sempre fazia, um cansaço inexplicável caiu sobre ele. Ele não conseguia manter os olhos abertos. Era como se houvesse um peso sobrenatural sobre ele. E pela primeira vez em meses, ele ficou em casa o dia inteiro. Dormiu praticamente o dia inteiro. E quando acordou estava diferente, mais calmo, mais reflexivo. E nos dias seguintes começou a acontecer uma transformação progressiva nele, até que em menos de um mês ele estava completamente restaurado, voltou para a igreja, abandonou as drogas, se afastou das más companhias e hoje é um jovem que serve a Deus com fervor. Quando essa mãe me contou isso, eu tremi por dentro, porque eu vi ali a prova viva de que o poder de Miguel não é fantasia religiosa, não é superstição, não é tradição vazia, é realidade espiritual poderosa, que produz resultados concretos quando invocada com fé genuína. Esta palavra que você está recebendo hoje não é apenas informação, é imunização espiritual. É vacina divina sendo injetada no seu espírito para te fortalecer contra os ataques que estão por vir. Porque o inimigo não vai gostar que você descobriu essa verdade sobre proteção angelical. Ele vai tentar de todas as formas fazer você esquecer isso. Ele vai tentar roubar a semente de fé que foi plantada no seu coração hoje. Ele vai tentar convencer você de que nada disso é real, de que é só emoção passageira, de que amanhã tudo vai estar igual. Mas você não pode permitir que ele faça isso. Você precisa guardar essa revelação no cofre do seu espírito como um tesouro precioso. Você precisa rever essa mensagem quantas vezes for necessário, até que ela se torne parte de você, até que ela transforme sua forma de pensar, de orar, de guerrear, de proteger sua família. Isaías 55, versículo 11, promete que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra que você recebeu hoje não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ela vai produzir fruto. Ela vai gerar transformação. Você só precisa não abortar ela com incredulidade, não matar ela com negligência, não sufocar ela com distrações.
Aqui está algo que vai fazer você entender a dimensão da guerra que está sendo travada pela sua família neste exato momento. O diabo não ataca aleatoriamente, ele não desperdiça recursos demoníacos com pessoas que não representam ameaça para o reino dele. Ele só investe ataque pesado contra quem ele percebe que tem potencial para causar estrago no inferno, para libertar cativos, para expandir o reino de Deus, para ser usado poderosamente pelo Senhor. Então, se sua família está sendo duramente atacada, é porque o inimigo viu algo em você que o assustou. Ele viu o chamado que Deus colocou sobre sua vida. Ele viu o potencial que está adormecido dentro de você, esperando ser ativado. Ele viu a unção que está reservada para você, mas que ainda não foi liberada. Ele viu o futuro glorioso que Deus preparou para você e seus filhos. E por isso, ele está tentando desesperadamente te destruir, agora antes que você descubra quem você realmente é em Deus, antes que você entre no seu propósito, antes que você se torne a ameaça que ele teme que você se torne. Mas já é tarde demais para o inimigo, porque você está descobrindo a verdade hoje, está sendo despertado para seu potencial agora, está sendo equipado com armas espirituais neste momento. E quando você sair daqui, você não será mais o mesmo. Você será um guerreiro consciente, um intercessor, empoderado, um pai ou mãe espiritual que sabe como proteger sua família das trevas. O que acontece a seguir vai surpreender você e vai elevar sua fé a um nível que você nunca experimentou, porque eu vou te ensinar agora exatamente como fazer uma oração de proteção tão poderosa que vai criar um escudo espiritual impenetrável ao redor da sua família, uma cobertura angelical tão forte que nem mesmo o diabo em pessoa vai conseguir furar, uma barreira divina tão sólida que toda a seta do inimigo vai cair no chão antes de chegar perto de você. Mas antes de eu te ensinar essa oração, você precisa entender alguns princípios fundamentais. Primeiro, a autoridade espiritual não vem de volume, não é quem grita mais alto que tem mais poder. A autoridade vem de posição, vem de relacionamento com Deus, vem de vida de santidade, vem de intimidade com o Espírito Santo. Então, antes de você orar com autoridade, você precisa se certificar de que está vivendo em obediência a Deus, que não há pecado não, confessado atrapalhando seu acesso ao trono da graça, que seu coração está puro diante do Senhor. Segundo, especificidade é fundamental. Oração genérica produz resultado genérico. Mas quando você ora especificamente, quando você nomeia as áreas que precisam de proteção, quando você declara com detalhes o que você quer que Deus faça, isso libera os anjos para agirem de forma mais efetiva, porque eles têm ordens claras do que executar. Terceiro, persistência é essencial. Uma oração só não é suficiente. Você precisa estabelecer um padrão de oração diária pela sua família. Você precisa fazer dessa proteção angelical um hábito espiritual, não um evento ocasional, porque a guerra é constante. Então, a cobertura também precisa ser constante. Tire um momento só seu agora, porque nós vamos fazer juntos a oração mais importante que você já fez pela sua família. Esta não é uma oração comum, é uma oração de guerra, é uma oração de ativação angelical, é uma oração que vai mudar a atmosfera espiritual da sua casa. Então, se você puder ficar de pé, fique. Se você puder levantar suas mãos, levante. Se você puder orar em voz alta, ore. Porque quando você envolve seu corpo físico na oração, isso demonstra para Deus que você está totalmente comprometido. Que não é só sua mente que está orando, mas todo o seu ser está se rendendo a Ele. Coloque a mão no coração agora, sinta ele batendo e comece a orar comigo com toda a fé que você tem. Diga a Deus estas palavras como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma depende. Pai Celestial,
Eu me prostro diante do teu trono neste momento, reconhecendo que tu és o Senhor dos exércitos, o Deus que comanda todas as hostes angelicais, o Rei que estabelece proteção sobre seus filhos. E eu venho agora não como mendigo, mas como filho, não pedindo favor, mas reivindicando herança, não com dúvida, mas com fé inabalável. E eu declaro neste momento que minha família é propriedade exclusiva do reino de Deus, que nenhuma força das trevas tem autoridade sobre nós, que todo ataque demoníaco está cancelado agora em nome de Jesus. Eu invoco especificamente a proteção de São Miguel Arcanjo sobre cada membro da minha casa, sobre meus filhos, desde o mais velho até o mais novo, sobre meu cônjuge, sobre meus pais, sobre todos que habitam comigo. Eu peço que Miguel estabeleça um cerco angelical ao redor da nossa residência, que coloque anjos guardiões em cada porta, em cada janela, em cada entrada, que nenhum demônio consiga penetrar as paredes espirituais que estão sendo erguidas agora. Eu decreto que toda doença enviada contra nós está sendo bloqueada agora. Toda maldição está sendo anulada agora. Todo feitiço está sendo destruído agora. Todo olho gordo está sendo cegado agora. Toda inveja está sendo dissipada agora. Toda palavra negativa está sendo silenciada agora. Eu declaro proteção sobre os sonhos dos meus filhos, sobre os pensamentos deles, sobre as amizades deles, sobre os lugares que eles frequentam, sobre tudo que eles tocam e tudo que os toca. Eu peço que Miguel desarme toda cilada preparada pelo inimigo contra nós, que revele toda a estratégia das trevas antes que ela se manifeste, que nos dê discernimento para identificar perigos e sabedoria para evitá-los. Eu renuncio agora a toda passividade espiritual, toda negligência na oração, todo descuido na vigilância, e eu me comprometo a ser um guerreiro ativo na proteção da minha família, a orar diariamente, a decretar vitória constantemente, a permanecer firme na fé independente das circunstâncias. Eu recebo agora a unção de intercessor, o manto de guerreiro espiritual, a autoridade de filho do rei, e eu me levanto com ousadia para declarar que minha família viverá e não morrerá, prosperará e não será destruída, será bênção e não maldição, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, São Miguel Arcanjo nos defende, o Espírito Santo nos guia, e nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em nome poderoso de Jesus eu oro e decreto, amém e amém. Algo acabou de acontecer no mundo espiritual que você talvez não consiga ver, mas pode sentir com seu espírito. Quando você fez essa oração com fé genuína, você ativou um protocolo celestial. Você liberou os anjos de Deus para agirem a seu favor. Você estabeleceu uma cobertura espiritual sobre sua família, que vai fazer toda a diferença nos próximos dias, semanas, meses, e você vai começar a perceber mudanças que não têm explicação natural, situações que estavam travadas vão começar a se resolver. Problemas que pareciam impossíveis vão encontrar solução. Pessoas que eram obstáculos vão sair do caminho ou se transformar em aliados. Portas que estavam fechadas vão se abrir de forma sobrenatural. E você vai saber que não foi coincidência, não foi sorte, foi intervenção divina, foi proteção angelical, foi São Miguel executando as ordens que Deus deu quando você orou com fé. Hebreus 11, versículo 6, diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E você acabou de demonstrar fé, você acabou de buscar a Deus de forma genuína, você acabou de acreditar mesmo sem ver. Então prepare-se para receber o galardão.
Prepare-se para colher os frutos dessa semente de fé que você plantou hoje. Prepare-se para testemunhar milagres que vão deixar você de boca aberta e de joelhos em adoração. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. Algo mudou permanentemente dentro de você enquanto você absorvia esta palavra. Uma chave espiritual foi entregue nas suas mãos. Uma arma poderosa foi colocada no seu arsenal. Um conhecimento transformador foi depositado no seu espírito. E agora você tem responsabilidade com isso, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Você não pode receber essa revelação e continuar vivendo como vivia antes. Você não pode descobrir essa verdade e permanecer na passividade. Você não pode ser equipado assim e continuar sendo derrotado. Algo precisa mudar na sua vida a partir de hoje. Você precisa estabelecer uma rotina de oração pela sua família. Você precisa fazer da proteção angelical uma prioridade espiritual. Você precisa se tornar o sacerdote do seu lar, que intercede diariamente pelos que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade. Porque Deus não te deu essa revelação apenas para teu benefício pessoal. Ele te deu para que você se torne uma bênção para a sua família, para que você seja o canal através do qual a proteção divina flui sobre sua casa, para que você seja o instrumento que Deus usa para manter todos os seus seguros debaixo das asas do Altíssimo. A Bíblia nos mostra, em 2 Crônicas 7, versículo 14, uma promessa extraordinária que se encaixa perfeitamente no que estamos falando hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você percebeu a sequência aqui? Primeiro vem a humildade de reconhecer que precisamos de Deus. Depois vem a oração fervorosa buscando a face dele. Depois vem a conversão genuína, deixando os pecados para trás. E quando fazemos nossa parte, Deus promete fazer a dele. Ele promete ouvir dos céus, promete perdoar nossos pecados, promete sarar nossa terra. E quando ele fala em sarar, a terra está falando de restauração completa, de cura integral, de transformação total da nossa realidade. Então, quando você ora pela proteção da sua família, não está apenas pedindo que Deus evite problemas. Está liberando um processo de cura e restauração que vai atingir todas as áreas da sua vida. Sua saúde vai melhorar, suas finanças vão prosperar, seus relacionamentos vão se fortalecer, sua paz vai se multiplicar, sua alegria vai transbordar. Porque quando Deus sara, Ele não faz pela metade. Ele restaura completamente tudo que o inimigo destruiu. Mas não ignore este chamado que eu estou fazendo para você agora. Não trate esta mensagem como mais uma palavra bonita que você vai esquecer amanhã. Porque se você sair daqui sem agir, você pode perder a janela profética que Deus abriu para você hoje. Pode perder o momento Kairos que Ele estabeleceu para sua transformação, pode perder a oportunidade que Ele criou para mudar o destino da sua família. Porque Deus age em tempos específicos. Ele tem momentos estratégicos onde Ele se move de forma especial. E hoje é um desses momentos para você. Este é seu tempo de visitação divina. Este é seu dia de salvação. Este é o momento que Deus separou para te acordar, te equipar e te enviar para a batalha como um guerreiro vitorioso. Mateus 11, versículos 28 a 30, tem um convite de Jesus que é tão poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Jesus está convidando você que está cansado de lutar sozinho, que está oprimido pelo peso dos problemas familiares, que está exausto de tentar e não conseguir. Ele está dizendo que se você vier até Ele, se você se render a Ele, se você deixar Ele assumir o controle da sua vida e da sua família, você vai encontrar alívio, vai encontrar descanso, vai encontrar paz, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Não porque os problemas vão desaparecer magicamente, mas porque quando você está com Jesus, você não está mais sozinho. Você tem a força dele, o poder dele, a sabedoria dele, a proteção dele. Estou chegando ao final desta mensagem, mas antes de encerrar, eu preciso fazer uma última coisa com você. Preciso profetizar sobre sua vida e sua família, algo que o Espírito Santo está me mostrando agora, enquanto escrevo estas palavras finais. Então receba isso como palavra do Senhor para você. Os dias de derrota acabaram. Os ciclos de fracasso foram quebrados. As maldições geracionais foram anuladas, e a partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita sobre sua família. Seus filhos vão se levantar e te chamar bem-aventurado. Seu cônjuge vai te olhar com admiração por ver a transformação que Deus operou em você. Seus parentes vão perguntar o que aconteceu com vocês, porque vão perceber que algo mudou radicalmente. Seus vizinhos vão notar que há uma paz diferente na sua casa, uma alegria inexplicável, uma prosperidade sobrenatural. E todos vão saber que foi Deus quem fez, porque não há como explicar naturalmente o que vai acontecer com você daqui para frente. São Miguel Arcanjo estabeleceu morada permanente sobre sua residência. Anjos estão acampados ao redor da sua casa agora mesmo. Toda a força das trevas foi expulsa do seu território. Toda maldição foi quebrada. Toda doença foi bloqueada. Toda pobreza foi cancelada. E a bênção de Deus vai começar a fluir sobre sua vida de forma tão abundante que você não vai ter espaço suficiente para conter. Você vai prosperar em tudo que tocar. Seus filhos vão ser cabeça e não cauda, vão ser prósperos e bem-sucedidos, vão amar a Deus e servir a Ele com fervor. Sua casa vai se tornar um farol de esperança no seu bairro, um testemunho vivo do poder de Deus, uma referência de família cristã vitoriosa. E tudo isso porque você decidiu acreditar hoje, porque você escolheu orar com fé, porque você ativou a proteção angelical que Deus disponibilizou para você. Então, não guarde só para você esta palavra poderosa que transformou seu coração hoje. Compartilhe com quem você ama, com quem está passando pelas mesmas lutas que você passou, com quem precisa saber que há esperança, que há solução, que há um Deus que protege e um anjo que defende, porque talvez esta seja a resposta que o coração de alguém está esperando. Talvez esta seja a chave que vai abrir a porta da libertação para uma família que está sendo destruída. Talvez este seja o toque de Deus que vai salvar um casamento, restaurar um filho, curar uma ferida. E você pode ser o instrumento que Deus usa para levar essa mensagem até essa pessoa. Você pode ser a ponte que conecta alguém com o milagre que ela tanto precisa. Então, não hesite, não tenha vergonha, não deixe para depois. Compartilhe agora, porque vidas dependem disso, eternidades estão em jogo e Deus está contando com você para ser luz na vida de alguém hoje. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao
Compartilhar você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.